Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Resolvi passar aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a proposição de 9 de outubro de 1967 do Lacan. Esse texto se encontra no livro Outros Escritos. E aqui tem uma passagem que é super importante, né, que vai dizer que o analista se autoriza de si mesmo. Então eu resolvi passar aqui hoje para conversar um pouco sobre isso, discutir com vocês um pouco esse tema. Vai ser o tema do nosso grupo de estudos desse mês. Então, junto com o Lucas, a gente vai fazer 4 encontros para discutir sobre esse início da análise enquanto analista, né? Essa passagem do analisante, né, para o analista. Então não tem como discutir isso e tocar nesse assunto sem a gente entrar na proposição de 9 de outubro. Então eu resolvi vir aqui hoje discutir um pouquinho sobre isso, trazer algumas questões para a gente pensar junto aí e para ver se anima vocês também a estarem junto com a gente, né? Fazer parte desse grupo junto com a gente para a gente discutir e debater juntos. Então a passagem clássica que tem lá do Lacan, assim, importante para a gente nesse sentido, é quando ele diz lá no texto, né? O psicanalista só se autoriza de si mesmo. Esse princípio está inscrito nos textos originais da escola e decide sua posição. Então aqui tem uma coisa que é muito importante, assim. Primeiro, né? Então o próprio Lacan diz que é o analista que vai se autorizar. Então não vai ter nenhuma instituição que vai dizer assim, ó, a partir de agora você estudou 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, ou o que for, toma aqui sua carteira de psicanalista, pode atender, pode trabalhar, que você se tornou um psicanalista. A formação do analista não passa por aí. Então, para início de conversa, eu me autorizar significa também que eu estou me responsabilizando tanto pela minha formação, tanto pelo que eu fiz até aqui, tanto pela minha experiência e pelo que eu vou fazer daqui para frente, pelo que eu estou fazendo. Isso não significa que não tenha rigor, que não tenha um critério, que não tenha uma teoria, que não seja algo importante, assim, sabe? Como se fosse qualquer coisa e qualquer um, de qualquer maneira, pudesse se autorizar na lista. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, acho que o autorizar-se traz esse peso com ele do sou responsável por isso. Mas a garantia quem vai oferecer, de acordo com Lacan, é a escola. A escola oferece a garantia de formação. Então, você não se autoriza de uma maneira isolada da escola. Então, não se trata aqui de você ser um autodidata. E isso é muito interessante que até nesse texto ele traz, assim, isso me chamou a atenção, quando ele fala do Freud, que ele fala no sentido de que as correspondências do Freud para o Fliess, né, como se o Fliess fosse o analista do Freud. Então, o Freud não se autoanalisava. Ele tinha um analista nesse sentido, né? Então, eu achei isso muito interessante, né? Porque aqui a gente tem dois pontos, assim, eu vejo hoje, quando eu olho para trás e penso na minha formação, em quando eu fiz faculdade de psicologia, né? Então, eu me formo em psicologia. Quando a gente se formou, eu e o Lucas decidimos que íamos abrir um consultório, que a gente queria trabalhar com isso, que nosso desejo era pela clínica, né? Então, a gente abre o consultório. Eu me lembro da dificuldade que era quando alguém me perguntava, né, assim, qual a sua abordagem, o que você faz, o que você é. E eu dizia que eu era psicóloga, e para mim, me dizer psicanalista era algo muito difícil, assim. Eu tinha muito receio de me autorizar analista, né, dizer assim que eu sou de fato uma analista, porque eu me considerava uma pessoa em formação, assim, né, uma pessoa recém-formada da psicologia, ainda não tinha tanta experiência clínica assim, embora, né, passei os 5 anos fazendo projeto de extensão e atendimentos desde cedo na faculdade, mas ainda tinha, né, esse receio de me dizer analista. E aí pulo, né, isso 15 anos atrás e hoje. Eu vejo assim no Instagram, as pessoas mal se formaram num curso de psicologia e já estão se intitulando terapeutas por aí, isso, ou se portando como se fossem, né? A gente vê muito isso, assim,
nas redes sociais hoje, pessoas que ainda não são formadas e se intitulam terapeuta de alguma espécie, assim, seja lá qual abordagem for. Eu acho isso muito assustador no ponto de vista, né, nesse aspecto de formação, assim, e de caramba, que segurança é essa que as pessoas têm, né? Assim, elas não têm medo. Algumas pessoas parecem que não têm medo de colocar a cara a tapa ali e dizer que são isso. Então, ao mesmo tempo, assim, né, que não tem um órgão que vai me dizer, não se trata de uma formação acadêmica que vai me dizer que eu sou analista, no caso da psicanálise, ao mesmo tempo fica uma coisa, né? Porque não vai garantir, não adianta ter, assim, né? O fato de existir, por exemplo, o CRP, né? O Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, não garante que psicólogos não façam coisas erradas, né? Existe o conselho, mas existem pessoas fazendo coisas erradas e o conselho fiscalizando na medida do possível, dando advertência na medida do possível. Então, o conselho em si não garante que todo mundo que fez psicologia e se diz psicólogo está trabalhando de uma maneira correta e ética e adequada, né? Assim, o conselho não garante por si só. Então, tem essa questão, assim, que algumas pessoas vão criticar e vão cutucar e ficar incomodados com a psicanálise por não ter uma regulamentação, né? A psicanálise não existe uma regulamentação, mas o fato de não ter uma regulamentação não significa que ela é de qualquer maneira, de qualquer jeito, que não tenha uma ética, que não tenha uma teoria, que não tenha critérios, né? Como a proposição de 9 de outubro, que é justamente o Lacan escrevendo a importância da escola e da formação do analista, que passa também pela escola, né? Então, assim, eu me autorizo enquanto analista, mas a garantia, de acordo com Lacan, passa pela formação que passou por essa formação na escola. Então, não é assim, eu fiz 2 anos lá de estudos na escola e virei analista, não. Mesmo porque a formação do analista é o famoso tripé, né? Esse tripé o Lacan coloca no ato de fundação da escola. Que aí, o que o Lacan vai dizer nesse tripé? Que, primeiro, é um trabalho teórico continuado, que é esse estudo continuado relacionado à escola, seja por via de cartel, ou seja, estando dentro da escola, estudando, participando dos seminários. Então, tem um vínculo, uma ligação com a escola. O segundo ponto, o atendimento em psicanálise norteado pela teoria e complementado pela supervisão de um psicanalista experiente, ou seja, eu preciso ter um estudo continuado, né, assim, que me liga de alguma forma à escola, eu faço supervisão dos meus casos e também tenho a minha análise pessoal, que é o item fundamental aqui da formação do analista. Então, essa é a minha experiência de análise. Então, a partir da minha experiência de análise que eu vou me tornar um analista. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Então, quando eu falo assim, isso me assusta às vezes ver a facilidade que algumas pessoas têm de se intitularem e ao mesmo tempo, assim, as pessoas que às vezes a gente vê que está estudando, que faz análise, que tem um comprometimento, que tem um cuidado ético, assim, tem tanto medo de começar, né? Então, quando eu e o Lucas decidimos, vamos fazer um mês estudando esse tema, justamente por a gente ver pessoas próximas, assim, que estão iniciando agora ou querendo iniciar agora e ficam travados nisso, né? Tem tanta dificuldade de começar, tem esse medo, essa insegurança, né? E eu acho que esse pontapé inicial envolve uma certa coragem mesmo, assim, a gente se arriscar, uma empreitada, né? Assim, você vai fazer um investimento nisso, mas baseado em toda essa formação, né? Então, não é uma coisa aleatória, assim, do nada eu já acordei, vou virar analista. Então, não se trata aqui de fazer uma faculdade de medicina, uma faculdade de psicologia, né? A psicanálise não tem essa regulamentação, ela não é fechada a isso, mas envolve todo esse comprometimento, assim, teórico e ético, né? Assim, eu acho que a ética é muito forte da psicanálise, é muito importante também. E aí, assim, trazendo um pouco para esse
texto, para essa proposição, uma outra coisa que o Lacan traz e que eu acho muito interessante, muito legal que ele traz, é que ele faz uma divisão de uma psicanálise em extensão e uma psicanálise em tensão. O que seria isso, né? A psicanálise em tensão, ou uma psicanálise didática, constitui a psicanálise como uma experiência original. O objetivo aqui é chegar ao final de uma análise. O que seria aqui chegar ao final de uma análise? É a passagem do psicanalizante para o psicanalista, é o tornar-se analista aqui, né? Então, você faz análise com esse objetivo de se tornar um analista, né? Ou de chegar no final da minha análise, de chegar lá na destituição subjetiva, nesse momento que ele fala de uma destituição subjetiva, que seria esse final da análise, para então eu me tornar um analista. Ainda é um momento, né, desse texto assim, de um atravessamento da fantasia aí também, né? Ele fala de um atravessar a fantasia para ter essa destituição subjetiva aí. E por outro lado, ele fala aqui também da psicanálise em extensão. A escola como presentificadora da psicanálise no mundo. Aqui estaria visando então os efeitos terapêuticos rápidos da psicanálise aplicada, o número de sessões reduzidas, e aí que até foi Miller, que num congresso em 2005, se eu não me engano, traz esse tema à tona de novo, assim, dessa possibilidade da psicanálise se inserir em outros espaços, com sessões reduzidas, assim, o número de sessões reduzidas, porque às vezes você está em determinados espaços que você não tem condição, né, assim, você precisa ter um fim, né, não dá para você ter indiscriminadamente, assim, o atendimento, e o objetivo aqui não seria de transformar aquela pessoa num analista, mas de alguma forma barrar aquele gozo, assim, de trabalhar com aquele gozo que está ali, então de uma situação pontual, para que você conseguisse de alguma maneira dar uma amenizada naquele excesso do gozo, né? Naquilo que está causando sofrimento, que está causando um adoecimento. Então é mais por uma via de um saber fazer com o sintoma, mas sem no intuito de transformar esse sujeito no analista, ou que o objetivo desse sujeito não é se transformar no analista, né? Então, eu achei interessante isso que ele traz aqui também nessa proposição, e eu acho que dá abertura e margem para a gente discutir e pensar outras questões, né? Então, a minha ideia hoje aqui era trazer um pouco isso, de abrir mesmo os questionamentos, né? Assim, para que a gente pudesse pensar um pouco sobre isso, né? Sobre por que é tão difícil para alguns se autorizar enquanto analistas, o que falta aí para ter essa coragem, para começar, para dar a cara a tapa, porque de certa forma a gente se autorizar no sentido de que estamos também nos responsabilizando, a gente está dando nossa cara a tapa, que se a gente fizer alguma merda ali, a responsabilidade é nossa, né? Assim, se algo acontece ali, a responsabilidade é nossa. E de dar conta de sustentar esse nosso desejo, né? Então, esse é um outro ponto também que ele traz no texto, que eu também achei muito interessante, que o Lacan vai dizer assim, que o pivô da análise ali, desse tornar-se analista, não é a transferência, mas é o desejo. Então, é o desejo do analista, assim, né? Assim, como que tá esse desejo para vocês aí, né? Assim, de tornar-se analista também. Então, o desejo, ele tem um ponto muito importante aí nesse processo de análise. Então, isso é só para dar um start aí, para levantar algumas questões, deixar umas pulgas atrás da orelha, para a gente poder discutir. E a gente aguarda vocês. Nosso grupo começa na sexta, dia 26, e as inscrições vão estar abertas até quarta-feira. Então, quem ainda tem interesse, não fez inscrição, corre lá que ainda dá tempo. Um abraço para vocês.